galerinha concurseira! Tudo certinho? Tudo bonzinho? É isso aí! Mais um bloco de resolução de questões, ainda sobre o tema poder judiciário, tá certo? É um tema, como eu disse para vocês, que eu tenho certeza que vai cair na tua prova, então a gente tem que, né, detonar, fazer com que todo esse tema seja espremido para que você possa fazer uma ótima prova lá no dia 27 de outubro. Beleza aí? Vamos lá. As garantias atribuídas ao judiciário possuem relevante papel no cenário da tripartição de poderes. Tripartição de poderes é aquela ideia, né? Cada poder, ele é independente, cada poder exerce uma função típica. Poder executivo, administrar. Poder judiciário, julgar. Poder legislativo, legislar e fiscalizar. Então, essas são chamadas de funções típicas. Também existem funções atípicas, mas não nos interessa aqui, né, no nosso contexto. Então, o cenário da tripartição de poderes, pois assegura a necessária independência ao magistrado, que poderá decidir livremente, sem se abalar com qualquer tipo de pressão que venha dos outros poderes. Moral: de acordo com o texto constitucional, de acordo com o texto da Constituição Estadual de Alagoas e Federal, os juízes gozam da garantia de vitaliciedade, que no primeiro grau só será adquirida após 3 anos de exercício, dependendo da perda do cargo, nesse período de deliberação do Tribunal de Justiça e nos demais casos de sentença judicial transitada e julgada. Errada a questão, tá? Por conta do quê? Do tempo. Vitaliciedade não são 3 anos. Vitaliciedade são 2 anos. Letra B. Estabilidade adquirida pelos magistrados após 3 anos de efetivo exercício, de maneira que, após tal período, só podem perder o cargo em virtude de sentença judicial transitada e julgada. Errado, não é? Em 2 pontos. Primeiro, magistrado não tem estabilidade. Magistrado tem vitaliciedade. Segundo ponto, não são de 3 anos, são de 2 anos. C. Inamovibilidade. Salvo por motivo de interesse público, por voto da maioria absoluta do Tribunal de Justiça ou do Conselho Nacional, assegurada a ampla defesa. Muito bem. Então, inamovibilidade, está certíssimo, né? Ele só pode ser movido quando ele quiser, né? Quando ele quiser, aí ele poderá ser removido. Quando ele não quer, ele não vai ser removido, salvo em único caso, que é por interesse público. Tá certo? Tá certíssimo, então, letra C, correto. Letra D, irredutibilidade de vencimentos. Não é irredutibilidade de vencimentos, é irredutibilidade de subsídios. Letra E, autonomia financeira, cabendo-lhes promover a fiscalização contábil, orçamentária, operacional e patrimonial das entidades da administração direta e indireta. Essa não é competência do Poder Judiciário. Beleza? Então, resposta aí, letra C, inamovibilidade, uma das garantias, né, dos magistrados. Competência. Então, muito importante saber essas competências importantíssimas, pessoal. Só para a gente dar uma geral aqui para você ter uma noção. O STF, vamos ver logo a composição desses 2 tribunais, que é o que deve cair. A composição do STF
e a composição do STJ. Composição do STF. O STF é composto por 11 ministros brasileiros natos, com mais de 35 anos e menos de 65 anos, com notável, não é notório, é notável saber jurídico e reputação ilibada. Todos nomeados após aprovação pelo Senado, não é? Todos nomeados pelo presidente, após aprovação pelo Senado, por maioria absoluta. Bisuzinho para não esquecer composição do STF. STF, 11 ministros, somos um time de futebol. Somos um time de futebol. STJ, composição. No mínimo, 33 ministros. Um terço oriundos dos tribunais de justiça dos estados, um terço oriundos dos tribunais regionais federais, um terço oriundos da membros da OAB e membros do MP. Brasileiros, ou seja, pode ser nato ou naturalizado. Mais de 35 anos, menos de 65 anos. Nomeados pelo presidente após aprovação pelo Senado Federal por maioria absoluta. Lembra, 33 ministros, STJ, ó o bizu, STJ 33, somos todos de Jesus, 33, a idade de Cristo. Muito bem. Além disso, o STF possui duas competências. O STF possui a competência original e uma competência recursal. Competência originária, competência recursal. Na competência recursal, o STF tem duas competências, competência em recurso ordinário e extraordinário. O STJ também tem duas competências, competência originária e uma competência recursal. Na competência recursal, pode ser ordinária ou especial. Beleza? Bem, e esses tribunais têm competência para julgamentos. E a nossa questão aqui, ele pergunta, compete ao STJ o processo e julgamento do governador, presidente, de quem o STJ julga? Então vamos lá. Vamos primeiro o STF, depois a gente vai para o STJ. Compete ao STF julgar nos crimes comuns presidente da República, o vice-presidente, os membros do Congresso Nacional, o Procurador-Geral da República e seus próprios ministros. Somente nos crimes comuns. Emanuel, nos crimes de responsabilidade. Esses caras vão ser julgados por quem, Emanuel? Pelo Senado Federal. Artigo 52 da Constituição Federal. Mas também o STF julga nos crimes comuns e de responsabilidade. Quem é que o STF julga nos crimes comuns e de responsabilidade? Vamos lá. Ministros dos tribunais superiores. Que tribunais superiores são esses? STJ, TST, TSE, STM. Os chefes de missão diplomática de caráter permanente. Os ministros dos tribunais de contas da União. E os ministros de Estado, comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica. Então, até aqui, não é? A gente já viu mais ou menos aqui que presidente da República não é julgado pelo STJ. Presidente da República é julgado pelo STF. STJ agora compete julgar nos crimes comuns os governadores dos estados e do Distrito Federal. Mas, diferentemente do STF, ele não julga o vice. O STF julga o presidente e o vice. O STJ só vai julgar o governador nos crimes comuns. E nos crimes de responsabilidade, Emanuel, o governador vai ser julgado por quem? Pela Assembleia Legislativa. Bora lá.
Nos crimes comuns e de responsabilidade, o STJ também julga em crime comum e de responsabilidade. Nos crimes comuns e de responsabilidade, quem ele julga? Os juízes dos tribunais, desembargadores dos tribunais inferiores. Então, desembargador do Tribunal de Justiça, desembargador do Tribunal Regional Federal, Tribunal Regional do Trabalho, Tribunal Regional Eleitoral e Tribunal Militar. Como também vai julgar os conselheiros dos Tribunais de Conta dos Estados e conselheiro dos Tribunais de Conta dos municípios, onde houver Tribunal de Contas do município. E os membros do Ministério Público que oficiem perante o tribunal. Então, são esses que serão julgados pelo STJ. Então, filé, matamos a questão aí, né? Então, compete ao STJ o processo de julgamento. Letra A, governadores de Estado nos casos de crimes de responsabilidade. Não, cabe à Assembleia Legislativa. Presidente da República nos casos de cometimento de crime comum. Não, cabe ao STF. Presidente da República nos casos de crime de responsabilidade. Não, cabe ao Senado. Governadores do Estado nos casos de cometimento de crime comum. Certíssimo. Letra D de dado. Muito bem. Próxima questão. A respeito dos poderes legislativo, executivo e judiciário e das funções essenciais à justiça, julgue o item subsequente. Infração penal comum cometida por desembargador do Tribunal Regional Federal será julgada originariamente pelo STF. Acabei de dizer. Quem julga os desembargadores dos tribunais inferiores nos crimes comuns e de responsabilidade será o Superior Tribunal de Justiça e não o STF. Então, questão que, meus amigos, é errada. Compete ao STJ e não ao STF. A respeito do que dispõe a Constituição Federal de 88, sobre o regime jurídico da administração pública e o Poder Judiciário, julgue o item seguinte. É competência exclusiva do STJ julgar governadores de Estado por crimes de responsabilidade. Resposta errada. Por que a resposta está errada, meus amigos? Simples. Porque crime de responsabilidade, quem julga é a Assembleia Legislativa e não o STJ. O STJ vai julgar os governadores nos crimes comuns e não nos crimes de responsabilidade. Muito bem. Julgue o item relativo à organização administrativa do Estado e aos poderes da República Federativa do Brasil. Compete ao STF processar e julgar originariamente os mandados de segurança e habeas data contra ato de ministro de Estado. Olha, cuidado em 4 elementos aí que são perigosíssimos na tua prova. Ministro de Estado, comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Por que eu estou dizendo isso? Porque esses 4, tanto eles podem ser processados pelo STF, como eles podem ser processados pelo STJ. Vou dar um exemplo. Compete ao STF julgar originariamente a ação de habeas corpus quando o paciente for ministro de Estado, comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Compete ao STJ quando coator for ministro de Estado, comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Então, veja, quando os ministros de Estado, comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, sofrerem a violência, eles serão considerados pacientes.
Então o habeas corpus deve subir para o STF. Quando eles forem coatores, ou seja, quando os ministros de Estado, comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica cometerem a violência, a ameaça, né? Eles serão coatores. Então, esse habeas corpus irá para o STJ. Então, por isso que eu estou dizendo para vocês, muito cuidado com STF, com os ministros de Estado e os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, porque eles podem flutuar, ora sendo julgados pelo STF, ora eles sendo julgados pelo STJ, tá certo? Mas tá aí, né? A gente já desvendou aí, já descascou para que você não erre uma questão dessa. Não erre uma questão dessa. Nesse caso aqui, o que nós temos? Compete ao STF processar e julgar originariamente mandados de segurança e habeas data contra atos do ministro de Estado. A questão está errada. Compete ao STJ e não ao STF. Está vendo vocês que eu disse que ora eles podem estar no STF, ora eles podem estar lá no STJ. Então, muito cuidado, não é, com esses 4 carinhas aí, porque vai cair na tua prova para confundir você e você não, mas não mesmo, não pode errar. Beleza? Então terminamos aí mais um bloco aí de questões aí sobre o poder judiciário, tá? Então, descascamos, é mais ou menos isso o que deve cair, não se preocupem, né? Tem que estudar essa parte de disposições gerais, garantias, vedações ou proibições, não é? Como é que o magistrado ele ocupa o cargo, competências do STF, competências do STJ, aquelas promoções por antiguidade, por merecimento. Então é mais ou menos dentro disso aí que vai estar a tua prova. Beleza? Muito bem. Então, galerinha, é isso aí. Foco nos estudos, fé, força e foco. Um abração, um beijão, até mais.